vezes um pouco negativa que a própria historiografia tem em relação ao médico, que o senhor é um crítico muito grande, quando o senhor fala também da, como é que era, iatrofobia, alguma coisa assim no museu. Ele vem um pouco para isso? Qual é a sua, como um homem visionário, qual é o projeto? Eu acho que o museu tem muito a ver com isso. Acho que o museu, desde a sua origem, desde a sua concepção, né, desde que eu imagino um museu, e antes do museu eu imagino um acervo médico, né, de objetos, documentos, etc., da história da medicina, um acervo da história da medicina no Rio Grande do Sul, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a belíssima história que tem os médicos através dos séculos, né, através dos milênios, e a belíssima história que tem os médicos dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? A sua inserção no tecido social, a sua participação política, a sua participação social é muito intensa, muito forte, muito positiva e muito bonita e precisa ser mostrado. Então, se de um lado o museu nasceu lá de uma necessidade da percepção, né, da necessidade de preservar a memória que estava se perdendo de uma porção de coisas, e eu tenho no professor Mário Rigato um marco disso, né? Me lembro de uma conversa com um colega dizendo: o professor Mário Rigato foi uma pessoa importantíssima na saúde e na medicina e no ensino médico do Rio Grande do Sul. No entanto, faleceu e nunca alguém se deu o trabalho de ir lá ouvi-lo, registrar o seu depoimento, saber o que ele pensava. Eu tive a honra de ter sido escolhido por ele para ser interno dele, etc. Então, tive a oportunidade de conviver pessoalmente e aprendi muito com ele. Mas eu aprendi porque convivi com ele, né? A sociedade não tem mais essa memória. Então, esse colega até me acusou disto e me marcou muito por isso. Chama-se Alberto Morinari, que me disse: Argolo, agora tu é presidente do sindicato, agora a obrigação é tua. E eu acho que aquilo ficou martelando. Realmente, o sindicato era a entidade, ainda que talvez fosse mais de uma associação científico-cultural ou de outra entidade, o sindicato tinha muito a responsabilidade de ocupar esse espaço vazio, né? As pessoas continuavam morrendo e levando consigo um fragmento da história da medicina e da história do Rio Grande do Sul, sem que ninguém fizesse nada a respeito. Então, o nosso primeiro projeto é um projeto de resgatar esta memória, de ouvir as pessoas, né, de fazer uma memória oral, de procurar médicos que foram pioneiros nas suas cidades no interior, etc. E a partir daí começam a surgir, junto com os documentos, começam a surgir junto com os relatos, documentos, e junto com documentos, os objetos. E a ideia de se constituir um acervo, e junto cresce a ideia de que nós precisávamos mostrar ao médico, lembrar ao médico, fazê-lo, na verdade nem lembrar, dar conhecimento, fazer com que os médicos soubessem da beleza da sua história dentro do estado do Rio Grande do Sul e da sua história ao longo dos milênios. Então, uma preocupação que a gente sempre teve é que saia uma meninada da faculdade pensando: bom, eu estudei muito para conseguir passar no vestibular, dei muito duro, agora eu quero ficar rico. Quando isso não tem nada a ver com um curso, né, como se fosse um rio, tem um andar ao longo dos séculos, dos milênios, que é uma trajetória doente, que é a categoria médica, que não é esse médico, aquele isoladamente. Este é um projeto em movimento, é um ente vivo, né, que é a continuidade da categoria médica e da medicina. Então, o entendimento foi de que isso era indispensável, que a gente mostrasse isso para os médicos, e entendemos que isso tem um papel sindical também, sindical no conceito mais estrito, de conseguir salário,
de conseguir remuneração, porque a autoestima dos médicos era e continua sendo ainda muito baixa. Os médicos ainda valorizam muito pouco em termos de cobrança econômica do seu trabalho, em termos de reconhecimento da sociedade pelo trabalho que desenvolvem. Então, de mostrar para os médicos, fazer com que os médicos se olhassem um pouco. O museu, de certa forma, é um espelho em que se dá oportunidade a cada médico a se olhar desde a sua infância histórica, né? Da sua infância como categoria. E acho que isso sempre teve presente. Então, estão aí presentes várias coisas, eu acho. De um lado, esse sentimento de dívida para com a memória, para com a posteridade. O nosso primeiro projeto, né, de colher depoimentos chamava-se Projeto Futuro. E não era por acaso, porque não era uma coisa voltada para o passado. Nós queríamos colher a história das pessoas para que o futuro pudesse saber disso. Por isso chama-se Projeto Futuro, que foi a origem do sindicato, do Museu de História da Medicina. Então tinha uma vertente que era esta, né, esse sentimento de obrigação, de compromisso com a preservação da história para que o futuro pudesse ter conhecimento dela. Tinha uma vertente claramente de comunicação social, que voltamos à questão da comunicação, de mostrar para a sociedade quem nós somos, né? Olha o que os médicos têm feito em favor dessa sociedade ao longo dos séculos, em favor desse estado do Rio Grande do Sul. O que tem sido feito por essa categoria, alguém precisa mostrar isso, alguém precisa dizer, a sociedade precisa saber. Então tinha esse viés de comunicação e tinha um viés nitidamente sindical. Quer dizer, é preciso que os médicos se admirem, reconheçam o seu valor, se enxerguem tal como eles são, e o sindicato mostra, através do museu, mostra muito isto para o médico, que eles se enxerguem tal como eles são, para que se sintam à vontade para reivindicar, para querer, para reclamar, para procurar, que é uma função sindical. Então, acho que o museu está muito linkado à visão do próprio sindicato, a visão combativa do próprio sindicato.